Eu quero que você tente imaginar uma cena, uma imagem mental básica. Eu quero que você imagine um mundo perfeito. E esse mundo é o seu mundo. E tem tudo, só que não tudo, é quase tudo que você quer, que você sonha, quase tudo. Só que no limite desse mundo, porque não é quase tudo, porque tem um limite. Esse limite é intransponível. Você ouve histórias que os maiores homens, as maiores pessoas, os melhores seres humanos tentaram chegar lá e não voltaram, não conseguiram. E por algum motivo você pensa em ir até esse limite. Lembra, você está no mundo perfeito. É a sua imaginação, você imagina esse mundo. Então, por algum motivo, algo chama a sua atenção nesse limite. E você quer chegar até esse limite. Só que por algum motivo, você também sabe que não é só ir até esse limite, porque os melhores foram. Eles se prepararam, eles treinaram muito, eles fizeram muito. E eles não voltaram, não conseguiam, por diversos motivos. Mas você quer ir. Num belo dia, você vê uma borboleta voando tranquilamente e você observa, sem querer entender essa borboleta, sem buscar explicações, sem querer parecer uma coisa. Calma que a gente já vai chegar nisso aqui. E você observa. E você começa a seguir essa borboleta. Quase que de forma infantil. Brincando. E se divertindo. Durante essa perseguição. A borboleta. E aí você vai rindo e brincando. E parece que essa borboleta está brincando com você também. E numa peripécia infantil, do seu jeito, do jeito que você está imaginando, você tropeça, rola, vai, sabe, catando o coquinho e dá de cabeça com algum lugar duro, pum. E dói sua cabeça, só que você sente raiva, pressa para descobrir. E você olha pro chão e vê que era o famoso limite, porque tinham lendas e descrições, até para manter as pessoas longe, né? Então era muito bem documentado nesse seu mundo. E você olha e vê as características, é o limite. E você fala que você bateu uma árvore e você olha, é como se fosse você mesmo. Repetindo os seus gestos, ou seja, é um espelho. E aí você, né, olhou e viu que é um espelho, só que você bateu a cabeça e você olha direito e tá rachado. Era um mundo ilusório, de reflexos. Era um domo, era uma prisão que refletia só o que estava dentro desse mundo. Era um sistema fechado, crenças fechadas. Só que algo em você buscava a liberdade. Que algo em você sabia que não estava lá dentro. Por que será, né? Mas algo em você tinha. Só que nenhum grande homem conseguiria sair de lá. Porque era muito sério e ele precisava de preparação. E ele precisava treinar, e ele precisaria estudar, e eles faziam isso, os grandes homens, e chegavam lá e não conseguiam. E a vergonha
fazia eles dizerem que eram monstros, que era impossível, que era... Muitos nem voltavam e sumiam pela vergonha, porque era só um espelho. Eles descobriam que estavam presos e era um espelho. E eles viam esse reflexo, eles viam a vergonha. E eles se identificavam com o que o mundo refletia. Um sistema fechado. Crenças repetidas. E aquelas crenças repetiam o que aqueles homens eram. E por eles estarem preparados, do lado de fora, conhecimento e não sei o que, e força, eles não enfrentavam o maior inimigo, que é o próprio reflexo. A imagem refletida foi construída. Essa imagem é a imagem velha. E a imagem velha precisa quebrar para que a nova nasça. Só que aí que tá. Esse aqui é um ponto que eu não tinha escrito. O que é a imagem nova? O que é essa imagem? A imagem nova é o eu superior. E para o eu superior aparecer, o eu inferior tem que integrar. Tem que fazer parte. Eu tô com o cabelo, inclusive, bagunçado aqui. São quase 11 horas da noite. Inclusive, não sei a hora aqui. 11 horas, talvez. E eu precisava gravar esse vídeo. Porque eu senti e eu quis. Então, só uma criança poderia quebrar o espelho. Porque só uma criança rolaria e tropeçaria brincando com uma borboleta. E não um guerreiro super preparado que passou todas as horas possíveis estudando como vencer os monstros do limite. E não um guerreiro que ficou treinando todas as horas que podia e dormindo pouco para vencer os monstros do limite. E esqueceu de vencer o maior dos monstros, os internos. Ele mesmo. A sua própria vontade de liberdade. Quando você chega no limite, é o abismo, é o louco do tarô. Quando você chega no limite, que é... Eu quero pegar aqui, eu quero mostrar. Aqui. O limite se mostra um abismo. Aqui tem um abismo. Aqui é um instinto animal. A razão puxando. Veja o semblante. Uma rosa branca. Pouca coisa. O sol brilhando. O próximo passo vai ser no abismo. Mas olha as roupas dele. Cabelo, louros, né? Já tem louros meio que de vitória. Mas é um ar quase infantil, é pouca bagagem, né? Ele nem tá olhando pro chão. Ele tá olhando pras estrelas, ele tá olhando pro sonho. Ele tá olhando pra borboleta. E o louco é o arcano 0. Em alguns baralhos é o 22, é aquele que completa, que vem depois do mundo. Depois do louco, sendo a carta 0, nós temos a carta número 1. Que não importa se você conhece, gosta ou não. O ponto não é esse, o ponto é o simbolismo. As grandes mentes, os grandes espíritos, os grandes seres usaram não só o tarô, mas diversas outras ferramentas. Eu não preciso ficar justificando, óbvio, mas pelo menos dar esse voto de confiança é uma forma de respeito, talvez. E a carta número 1, após o louco, é o mago. Não é em ordem, não é uma ordem, 0, 1, 2. Mas o que é isso? Todos os instrumentos, simbolizando a terra, o ar, o fogo e a água. É aquele que manipula, é aquele que cria a realidade. Mas o louco é aquele que inicia a realidade, seguindo uma borboleta, se divertindo e brincando com a borboleta.
Então, como uma criança que não tá vendo o abismo, não tá vendo o espelho, tá olhando para a borboleta, eventualmente tropeça, mas sempre seguro. E graças ao erro, ao passo no abismo, que talvez se ele estivesse olhando para o abismo, talvez ele não daria. Talvez a gente hesitaria se visse, mas porque a gente está perseguindo algo maior, algo que está além e acima, a gente nem olha para baixo. E aí o chão aparece. A gente pisa no abismo e o chão aparece. E o próximo passo, a gente já está no abismo mesmo, já viu que já apareceu o primeiro chão. O próximo, é melhor continuar. E aparece também. E o próximo aparece também. E o próximo aparece também. Você começa a ver que eu não preciso da maior preparação para enfrentar os maiores monstros. Eu preciso dar o próximo passo. E o próximo passo vai me preparar. E depois o próximo, e depois o próximo, e depois o próximo, e depois o próximo. Por isso que o louco entra como simbolismo disso que eu tô falando. Por isso que os grandes guerreiros não quebravam o espelho. Eles nem sequer imaginavam que dava para quebrar o espelho. É só uma criança desastrada, infantil e se divertindo poderia quebrar o espelho da ilusão de um mundo perfeito sem liberdade. De um sistema fechado que narra as mesmas coisas repetidamente na sua mente. Que você não é bom, que você é menos, que você é covarde, que você é fraco. Isso tudo é um sistema fechado de mentiras, de reflexos. Você continua acreditando, porque você continua achando que tem que se preparar para vencer esses monstros. Sendo que é só se divertir. É só soltar e se divertir como uma criança. Nem precisa saber que tem um abismo. É só você olhar para o que está acima. E ele vai te dizer. As estrelas vão dizer o caminho. E aí, eventualmente, você vai estar no abismo e as pessoas vão falar: viu, eu avisei. Não segui essas coisas do seu coração, não, seu menino sonhador. Menina sonhadora. Balé, arte, dança. Como assim? Empreender? Moda? Não, de onde a gente vem, a gente não pode dar esse luxo. Não tem esse luxo de onde a gente vem. Não, você não pode sonhar. E aí aparece o chão, aí todo mundo fica, ué. Ah, mas é claro. Foi fácil, é facinho, é fácil. Pra ele, não sei o quê. Aí você dá outro passo, aparece o chão também. Aí já não há mais vozes, porque você já está distante demais, seguindo o seu próprio caminho. E aí você encontra um silêncio que você antes nem lembrava. É um silêncio que você presta atenção mais nos sons. É um silêncio interno. E aí a gente encontra talvez a verdadeira liberdade. Que é onde ninguém afeta o seu estado interno. Nem você mesmo. Nem você mesmo. A gente poderia, uma liberdade simbólica aqui, dos grandes guerreiros, daqueles que se preparam e que fazem tudo mais e acham que precisam de grandes rituais e grandes sacrifícios e procissões e tudo mais, com todo respeito, sem nenhum julgamento. Eu imagino que esse cachorrinho do louco, que aí é um cachorrinho porque ele já é meio, né? Seria um leão, seria um dragão, seria um animal grande que com certeza teria força para puxar para trás, porque alimentou mais. Aquela velha história dos dois lobos, que existem dois lobos dentro de você. Um deles é um lobo bom, da bondade, como no yin yang, o lado escuro e o lado branco, claro. E o lobo branco, que é o bom, a bondade, acho que eu falei, né? E o mal, que é a maldade, óbvio. Enfim, mas agora eu falei dos dois, eu não lembro qual eu tinha falado. E aquele que você alimenta te dará forças ou não. Ficará mais forte. E a depender, pode te devorar, inclusive. Não é... Enfim. Não quer dizer que você não vai se preparar. Dê o seu melhor. Sempre. Porém, siga a borboleta. As borboletas no estômago, literalmente, segue elas.
Literalmente, cara. Eu não tô brincando. Aqui é o plexo solar. É um chakra. Ah, mas é chakra e não tem ciência. Não tem comprovação e tudo mais. Por que, gente, eu falo... Gente, né? Tô falando pra você. Pra você que tá me assistindo. Porque eu sou essa pessoa. Que eu vou questionar tudo. Então eu já questionei isso também. E chega um momento que a gente não precisa questionar. Algo aqui você sente. É aqui, mais ou menos. Aquele frio na barriga da entrevista, da palestra, da aula, de falar em público. Isso, você sente, né? É aqui, é o plexo solar. É aqui que está a nossa vontade, o nosso eu. Bem no meio. 3 para cima, 3 para baixo. Bem no meio. É aqui. Segue isso aqui. Tenta conversar e entender isso aqui. Talvez você não entenda. Não é racional. Mas talvez você entenda. Mesmo não sendo racional. O que eu disse tá aqui. Acho que eu não preciso ler. Mas se você sentir raiva e pressa, não tenta diminuí-las, não tenta negá-las. Se você só conseguir silenciar sua mente, ok. Mas isso aqui é bom, um bom sinal. É um sinal de que tá chamando mais alto, mais forte, você tá indo. Ou vai começar a ir. Mas é um chamado a mais, esse desconforto. É só o seu superior já sabendo o caminho e esperando você o encontrar. Sabe? Para que houvesse o quebrar do vidro, o seguir da borboleta, houve primeiro o casulo. E muitos outros casulos. E sempre houve a paciência. É essa borboleta. Essa borboleta específica. Não qualquer borboleta. Não outra. Esta. O tempo que precisar. O número 6 é um código. E você interprete agora. Porque você já pode. Isso a gente já falou. E o espelho é a prisão. Ele precisa ser quebrado. O salto no abismo parece difícil. Mas é a escolha mais fácil. É só continuar. Voltar é a escolha mais difícil. Por isso que a maioria dos homens não voltava nessa história que eu acabei de inventar pra vocês. O chão aparecerá. É o eu superior. É isso. Basicamente. O maior tesouro que você pode encontrar é isso aqui. E não tá fora. Não está fora. Isso aqui é isso aqui. E quando isso é encontrado, certo? Então é isso. Espero que tenha ressoado. E eu sei que ressoará. Até breve.